O critério mais básico de resolução de antinomias é o chamado critério cronológico. O que é que diz o critério cronológico? Entre duas normas antinômicas vai prevalecer a segunda norma, a norma que vem posterior. Então, tem um dito em latim, um brocardo em latim que diz lex posteriori derogat priori. Lex posteriori derogat priori. O que é que isso quer dizer? A lei posterior derroga a lei anterior, né? Revoga a lei anterior. Então, vamos para alguns artigos, alguns dispositivos da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai nos oferecer algumas soluções que têm a ver com esse critério cronológico, né? Na verdade, ela vai formalizar esse debate doutrinário do critério cronológico. Primeiro, com o artigo 2º, ele diz assim: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, se ela não viger de forma temporária, a gente já viu vigência no nosso curso, a lei ela só vai sair do ordenamento quando uma outra lei revogar, uma lei suscetível revogar esta lei ou modificar esta lei, né? Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, existem 3 formas de haver a revogação da lei anterior. A primeira é quando a lei posterior declara que aquela lei anterior está revogada. A segunda é quando a lei posterior é incompatível com a lei anterior. E a terceira é quando a lei posterior regula inteiramente a matéria que tratava da lei anterior. Normalmente, esse caso de incompatibilidade e regulação inteiramente da matéria são casos semelhantes, né? E o último dispositivo que eu quero ler é o artigo 2º, só que o parágrafo 3º, que vai dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Eu já falei isso se chama repristinação. A terceira lei, que eu chamei de lei C, não restaura a lei A porque revogou a lei B, sendo a lei B revogadora da lei A. Isso não acontece. A repristinação no Brasil é apenas expressa, nunca é tácita ou presumida. Vamos dar um exemplo desse critério cronológico. O Código de Processo Civil de 2015 revogou o Código de Processo Civil de 1973. Ou o Código Civil de 2002 revogou o Código Civil de 1916. Então veja que uma lei posterior, e o Código não passa disso, de uma lei posterior revoga a lei anterior, quando expressamente declare, quando regule inteiramente a matéria da lei anterior, ou quando for ela incompatível, como diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entendeu? Entenderam? Lei posterior revoga a lei anterior, critério cronológico.